Nos últimos dias, a deputada Tabata Amaral e o prefeito de Recife, João Campos, eles viraram assunto nas redes sociais. E o assunto era o casamento deles, que ocorreu no dia 21 de fevereiro, na praia de Carneiros, em Pernambuco, e foi amplamente noticiado pela imprensa nacional e também tiveram nomes de autoridades em peso nesse casamento. E aí eu te pergunto, o que um velho e bom patriarcado opressor junto com o capitalismo pode proporcionar, não é mesmo? Palco, prestígio, poder, influência. E sabe o que é o mais curioso de tudo isso? Que tem gente que passa anos denunciando essa estrutura, mas quando a estrutura serve, ela deixa de ser opressora, ela vira o cenário perfeito. E calma que isso aqui não é um ataque à Tabata, muito menos ao esposo dela, porque, pelo contrário, eu quero que eles sejam felizes, porque eu acredito que essa é uma das melhores estruturas que um homem ou uma mulher pode se escolher viver, é a estrutura que nós cristãos acreditamos. Mas eu quero falar um pouco do cenário da coerência pública, porque quando uma figura pública ela constrói uma imagem com discurso moral sobre machismo, sobre patriarcado, sobre opressão, sobre estrutura, ela cria, querendo ou não, uma régua, e quem cria a régua, ela, principalmente em praça pública, ela precisa aceitar ser medida por ela também. E por que eu estou falando da Tabata Amaral, né? Porque ela não é só uma figura pública qualquer, ela é uma parlamentar que há anos participa de debates nacional com uma linguagem forte sobre estruturas de desigualdade, sobre participação feminina na política, ou seja, esse tipo de análise faz parte da própria arena pública que ela escolheu atuar. E olha que interessante, a própria CNN publica uma matéria da Tabata Amaral que ela fala, abre aspas, machismo é suprapartidário na política brasileira, fecha aspas, diz Tabata Amaral. E olha que legal, a matéria, né, a matéria mesmo, ela afirma que o machismo ele atravessa partidos e que seria uma das coisas mais suprapartidárias da política brasileira. E essa fala ela é tão importante porque ela estabelece uma tese pra gente. O problema é estrutural. Olha que interessante, a mesma linha aparece em outras coberturas, né? Aqui no Correio Brasiliense também repercutiu essa fala dela. O machismo é suprapartidário, reforçando a ideia de que esse problema não está restrito a um campo ideológico. Então, se a crítica ela é estrutural, a régua também precisa ser estrutural, não é? E é exatamente por isso que o casamento dela ela entra no debate, né? Porque ele não foi tratado só como um evento privado entre duas pessoas. A cobertura jornalística destaca a presença de figuras relevantes, principalmente do alto escalão. A reportagem fala em Geraldo Alckmin, ministros do STF, principalmente Alexandre de Moraes. E aqui entra uma pergunta muito sincera, sabe? Que às vezes até incomoda e que muitas vezes a gente deixa de perguntar. Se o problema ele é estrutural, se o machismo é suprapartidário, se a crítica é o sistema e as estruturas de poder, o que acontece quando os símbolos públicos da própria trajetória da pessoa comunica prestígio, comunica integração e circulação dentro dessas mesmas estruturas? Me explica. Dizendo aqui que foi a intenção dela, que foi calculado, que foi feito várias coisas. Eu tô dizendo algo que é honesto e é difícil de rebater para muitas pessoas, porque isso gera uma percepção pública, sabe? Isso gera atenção sobre o discurso, principalmente que ela vem falando há muitos anos. E quando alguém constrói um discurso contra a estrutura, mas vira e mexe, aparece com proximidade dentro dessa mesma estrutura, principalmente com prestígio, a crítica não é ódio, a crítica é lógica. E a questão aqui não é ela pode casar, porque é claro que ela pode, eu acredito que todos apoiam exatamente isso, a crítica não é essa. A questão é, o patriarcado vale com a mesma força em qualquer ambiente? A denúncia de estrutura também vale, mesmo quando o ambiente é confortável ou favorável? A régua moral permanece quando entra em cena prestígio político? Quando o discurso de justiça sem coerência ela entra em cena, gera um risco enorme de virar linguagem de posicionamento. Como cristão, nós temos sim o direito de nos posicionar nesse sentido, porque a Bíblia é muito clara. Em Provérbios, ele vai chamar isso de balança enganosa. Diz Provérbios 11:1. Balança enganosa é abominação ao Senhor, mas o peso do justo é seu prazer. Sabe o que isso aqui significa? É uma régua para denunciar, uma régua para relativizar, uma régua para o adversário, outra régua para o meu aliado. Então, Deus ele não se impressiona com retórica, ele se impressiona com o peso da coerência. Talvez a pergunta mais honesta não seja quem está certo no discurso, mas sim quem está disposto a manter a mesma régua quando o sistema começar a aplaudir. Por quê? Denunciar as estruturas é muito fácil, gente. Difícil mesmo é não se encantar com os benefícios que ela proporciona, né? Isso aqui não é um ataque pessoal não, viu, gente? Isso aqui é uma cobrança de coerência pública mesmo, no discurso público, porque se o discurso é estrutural, a coerência também precisa ser, né? Se a crítica é superpartidária, a régua também precisa ser.
No fim, as pessoas aprenderam a falar contra as estruturas, mas ninguém está disposto a viver sem os benefícios que ela proporciona, né? E tem algo aqui que é muito interessante pra gente analisar, né? A Bíblia continua chamando a gente a fazer algo que nem o marketing sustenta, a viver com uma vida de integridade.